Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo, compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, as obras da Ponte da Integração em Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai. No local, ele se encontrou com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez. Em entrevista, Bolsonaro disse que estuda zerar impostos federais incidentes sobre rações utilizadas na piscicultura e ampliar a produção de pescados no lago de Itaipu. Uma coisa muito importante está em andamento com o Marito, com o Parlamento Paraguaio também, é a piscicultura no lago Itaipu. Temos a capacidade de aumentar o lado do Brasil em até 40% sua produção de pescado. Antevendo esse boom crescimento, nós já estamos em contato com a equipe econômica para zerarmos todo e qualquer imposto para a ração, afirmou Bolsonaro. Bolsonaro também disse que a Ponte da Integração deve ser inaugurada até o fim deste ano e que ajudará a desafogar a Ponte da Amizade. Uma obra pretendida aqui há mais de 50 anos. Começamos em 2019, participação da Itaipu Binacional, é o maior vão da América do Sul da América Latina e vai ajudar muito o nosso relacionamento com o Paraguai, declarou Bolsonaro. Ao lado do presidente paraguaio Mário Abdo Benítez, Bolsonaro afirmou que o Paraguai é um país que interessa ao Brasil por ser democrático e cristão e ter um presidente que defende a família. O presidente brasileiro citou ainda durante a entrevista investimentos em ferrovias e destacou as medidas aprovadas pelo Congresso com apoio da base governista, que colaborou para a redução dos preços dos combustíveis. Na agenda em Foz do Iguaçu, Bolsonaro estava acompanhado de Ratinho Júnior, governador do Paraná e candidato à reeleição. Além das obras da Ponte da Integração, a comitiva visitou a usina hidrelétrica de Itaipu. E uma questão muito importante em andamento com o Marito, o Parlamento Paraguaio também, é a piscicultura no Lago Itaipu. Temos a capacidade de aumentar o lado do Brasil e até 40% a sua produção de pescado. Antevendo esse boom, nós já estamos em contato com a equipe econômica para zerarmos todo e qualquer imposto para ração para peixe. Nós queremos realmente potencializar o Brasil, potencializar o Paraguai na piscicultura. A primeira-dama Michele Bolsonaro se tornou uma das figuras mais influentes do segmento evangélico nas redes sociais. A Casa Galileia, organização que promove ações e campanhas sobre os cristãos no Brasil, fez um monitoramento em milhares de publicações de influenciadores evangélicos de fevereiro a agosto deste ano e identificou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, passou a figurar entre os campeões de engajamento nesse público, não só por publicações próprias, mas principalmente pelos assuntos impulsionados por campeões de seguidores. Com perfil apenas no Instagram, as publicações de Michele Bolsonaro têm superado 150 mil interações na semana. Seu maior alcance, no entanto, está nos perfis de pastores, políticos de direita, evangélicos, enfim. As aparições públicas servem de conteúdo para perfis com altos índices de engajamento nas redes sociais, como é o caso do músico Rafael Bittencourt, do pastor Rodrigo Mocelin, da ex-ministra Damares Alves e portais de notícias como o Pleno.news. Entre os dias 15 e 21 de agosto, Michele atraiu mais de 570 mil interações. Em um vídeo, a atriz Cássia Kiss, muito conhecida, não é, reconhecida, atriz da Globo, não é, aparece fazendo um convite para que a população brasileira participe de uma vigília. Ela convocou as pessoas, os católicos, a rezarem pelo Brasil no dia 7 de setembro. O vídeo foi divulgado pelo canal do YouTube do Centro Dom Bosco. Cássia Kiss diz que participará da mobilização para rezar o Santo Rosário pelo Brasil.
rezaremos o Santo Rosário para que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, mais uma vez tome as rédeas da nossa história e nos livre dos males que ameaçam o Brasil, falou a artista católica no vídeo. Segundo informações do portal Poder 360, o Centro Dom Bosco é uma associação de fiéis católicos. E assim, na marcha eleitoral, tanto evangélicos quanto católicos se mobilizando, não é? Pedindo as bênçãos divinas para o Brasil. Depois de uma batalha jurídica que terminou no STF, Tiririca voltou a fazer uma paródia inspirada no cantor Roberto Carlos em seu espaço na propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Candidato novamente à Câmara dos Deputados por São Paulo, Tiririca usou um trecho da música O Portão na propaganda eleitoral, além de se caracterizar como Roberto Carlos. O deputado federal do PL já havia tido problemas em outras eleições em razão da suposta infração a direitos autorais. Eu votei, de novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é seu lugar, diz um trecho da paródia, trocando a letra do clássico de Roberto Carlos. Em 2014, a gravadora acionou a justiça contra Tiririca em razão do uso de O Portão no horário eleitoral. A empresa responsável pela carreira do cantor Roberto Carlos obteve decisão favorável, à época no Tribunal de Justiça de São Paulo, somente em 2017. Quer dizer, depois, né? Depois do uso, com o humorista condenado a pagar indenização por violar os direitos autorais da obra. No entanto, a defesa do deputado federal recorreu ao STJ e conseguiu reverter a decisão em 2019. Agora, mais uma vez, então, primariamente uma vitória de Tiririca. Cá entre nós, uma música de tanto sucesso de Roberto Carlos, não é? Marcou época na vida de muita gente. Agora, você não acha que uma canção tão linda estaria sendo destruída aí por uso político? Você concorda com isso ou não? E não se sabe a data e nem a aldeia, mas o vídeo está circulando nas redes sociais. Alguns dizem que foi uma aldeia Xingu, enfim. O momento mostra um grupo de índios fazendo uma indiociata, segurando uma faixa com o rosto do presidente Jair Bolsonaro. Com brados e danças típicas de rituais, 2 indígenas carregavam uma faixa verde e amarela com a foto de Bolsonaro, além da participação de outros indígenas. A faixa trazia escrito a seguinte mensagem: "Meu partido é o Brasil". Embora a gente não saiba a data nem a aldeia, o vídeo acabou viralizando nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa estudam em conjunto um projeto piloto para usar biometria de eleitores em teste de integridade das urnas. Você viu essa notícia circulando, não é? Uma notícia interessante. A proposta foi anunciada após um encontro entre o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O objetivo é verificar se o voto depositado na urna eletrônica é o mesmo que ela registra. Apesar do aceno do TSE às Forças Armadas, não está claro se este projeto piloto será realizado a tempo das eleições de outubro deste ano. A proposta prevê a possibilidade do uso da biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas, atendendo ali uma sugestão das Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. Portanto, é interessante a notícia, o TSE cedendo à pressão, a um pedido, não é,
do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, por mais transparência. E além de um susto no Paraná, um momento inusitado. O presidente Jair Bolsonaro surpreendendo uma vendedora de caldo de cana. Também no Paraná, em algum momento, eles pararam para visitar uma venda de caldo de cana. Acompanhado do governador do estado, Ratinho Júnior, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a vendedora. Até ali, aquele momento, ele parou para um caldo de cana e um pastel. E quem comentou nas redes sociais, após assistir o vídeo, disse: puxa, outros não saem na rua nem empurrados ou amarrados. Bolsonaro não tem medo de ser feliz com o povão. Caldo de cana, caldo de cana. Vem cá. Fui bem tratado, mas eu caldo de cana. E aí? Tá tudo bem? Como é que tá a senhora? Sai, um caldo aí. Vem um caldo de cana pra nós? Agora. Com limãozinho? Aqui, falta foto do meu presidente. Ave Maria. Olha, eu não voto aqui não, mas eu votei pra votar. Só porque eu votei. Oi. Caldo com limão dentro. Limão e gelo pra nós. Melhor Toda vez para aqui. O SBT confirmou que apresentará no programa do Ratinho as sabatinas com os 4 candidatos mais bem colocados nas intenções de voto. Segundo a emissora, Jair Bolsonaro, do PL, Lula, do PT, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB, já foram convidados para participar das entrevistas, que terão 30 minutos de duração cada. O canal de Silvio Santos ainda informou que será realizada uma reunião para definir as regras das sabatinas. O apresentador Ratinho vai iniciar em seu programa uma série de sabatinas com os 4 candidatos à presidência da República mais bem posicionados. Jair Bolsonaro, Lula, Ciro e Simone Tebet já receberam os convites. Uma reunião para definir a ordem dos candidatos e as regras da sabatina está marcada. Todas as entrevistas serão ao vivo no tempo de 30 minutos ininterruptos, disse o SBT através de comunicado. Então é aguardar para ver aí a participação desses 4, né, no programa do Ratinho. E o DENIT publicou uma boa notícia para o Mato Grosso do Sul. Os serviços de pavimentação foram concluídos em 52,5 quilômetros da BR-419MS no Mato Grosso do Sul. O trecho, não continuado, fica entre Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso. O empreendimento faz parte do lote 1 da pavimentação da rodovia federal. Além da pavimentação do segmento, a obra inclui serviços de terraplanagem, solo melhorado com cimento, tratamento superficial duplo, 10 pontes, drenagem superficial e sinalização. Outra notícia dada pelo DENIT foi a liberação do tráfego no contorno norte do Macroanel de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A liberação ocorreu na rotatória da interseção com a BR-163, e executada em convênio com a Prefeitura da cidade, a obra vai melhorar a segurança e a trafegabilidade na região. O crescimento da economia brasileira no primeiro semestre equivale às projeções mais otimistas do mercado, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele, além de participar de alguns eventos nessa semana, também participou em São Paulo de um outro evento, onde declarou que o Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas no país, deverá encerrar o ano com desempenho melhor que o previsto. É claro que vamos crescer mais, afirmou Guedes, que não descartou um crescimento de até 3% do PIB em 2022. Discuti rapidamente essa possibilidade hoje com o Banco Central, comentou, sem entrar em detalhes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB cresceu 1,2% no segundo trimestre e 2,5% nos 6 primeiros meses do ano. A atividade econômica está 3% acima do nível anterior à pandemia de Covid-19. Em discurso durante evento organizado pelo Instituto Unidos Brasil, em São Paulo, Guedes disse que a economia brasileira continuará a gerar emprego e renda. Segundo o ministro, os dados mostram que as projeções dos economistas estão erradas. Não é? Por que eles estão errando tanto essas previsões? Porque eles estão com um modelo antigo, comentou Guedes, dizendo que o governo substituiu um antigo modelo intervencionista do Estado.
Durante o evento, o ministro reiterou a intenção de aproveitar as discussões de uma reforma tributária para permitir a correção da tabela do imposto de renda e tornar permanente o Auxílio Brasil de R$ 600. Raquel Sherazade venceu o SBT na segunda instância após processar a emissora por direitos trabalhistas e danos morais em 2021. A jornalista, que foi âncora do SBT Brasil de 2011 a 2020, entrou na justiça para reconhecer seu vínculo seletista, mesmo tendo sido contratada como pessoa jurídica. Todos os integrantes do julgamento concordaram com a decisão da primeira instância, que havia decidido em janeiro deste ano pela condenação da emissora com o pagamento do montante de R$ 500 mil à ex-contratada. Dessa vez, o julgamento foi feito por magistrados da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho. No caso de Raquel Sherazade, ela divulgou no processo que em 2011 começou sua carreira no SBT com salário de R$ 30 mil por mês. Em troca, a jornalista tinha horário fixo de trabalho de segunda a sexta, das 16 às 21 horas. A decisão da primeira instância também foi reforçada de também condenar o SBT por danos morais por conta de uma fala de Silvio Santos no Troféu Imprensa 2017. Na época, o comunicador disse à jornalista que você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se quiser fazer política, compre uma estação de televisão, vá fazer por sua conta. Aqui não. Chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, para ler as notícias no teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião, disse Silvio. O SBT ainda pode recorrer da decisão do TST. A emissora, a assessoria do SBT, informando que o canal irá recorrer. O Brasil gerou 218.902 vagas de empregos com carteira assinada no mês de julho. No acumulado de 2022 foram gerados 1.560.896 empregos formais, conforme consta do CAGED, novo CAGED divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Veja que bons números, gente. Entre agosto de 2021 a julho de 2022, últimos 12 meses, o saldo positivo ficou em 2.549.939 empregos. Com isso, o estoque total de trabalhadores com carteira assinada está em 42.239.251. Ainda segundo o CAGED, de julho de 2020 a julho de 2022, com pandemia e tudo, o saldo positivo está em 5.542.283 novos postos de trabalho decorrentes da geração de empregos no país, comprovando que a corrupção fez mais estragos para o país, para o Brasil, do que a pandemia propriamente. Os 5 segmentos analisados registraram saldos positivos em julho. O maior crescimento foi o de serviços, que apresentou saldo positivo de 81.873 postos de trabalho formais. O grupamento indústria registrou 50.503 novos postos e o comércio gerou 38.574 vagas no mês. No acumulado do ano, a construção civil foi o setor com melhor desempenho, ao registrar crescimento de 9,38%. Veja você, então, como falamos, a crise da corrupção, não é? Os grandes escândalos que vimos nos últimos anos, aí, nos governos anteriores, estragaram mais com o país, destruíram mais empregos no Brasil do que até mesmo uma pandemia. A pandemia não conseguiu destruir a força da geração de emprego no país. Somente a grande crise de corrupção em um passado recente é que acabou quase com a história do nosso país. Veja você o quanto precisamos ficar atentos e lutar contra a corrupção em nosso país. Vimos que durante a sabatina no Jornal Nacional, o petista Lula qualificou o agronegócio brasileiro, ou melhor, parte do agronegócio brasileiro, como fascista e direitista. Na mesma entrevista, o petista elogiou o MST. Agora, informações a partir de defensores da agricultura brasileira, dando conta da importância do agronegócio nacional para o mundo. Sobre o agronegócio brasileiro, alimenta quase 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. Aproximadamente
Quase 200 países recebem as frutas, as verduras e os legumes produzidos no Brasil. Os produtores rurais brasileiros abastecem a África, a Ásia e a Oceania. Em 2021, o Brasil foi considerado o maior exportador líquido de alimentos. Produtos como soja, milho e algodão, por exemplo, aceleraram a produção. De 2000 a 2020, o país teve uma participação de quase 15% no valor mundial das exportações de grãos, segundo dados oficiais. No entanto, se considerado apenas o ano de 2020, a participação brasileira ultrapassa a marca de 20%. Mas não é só isso. Hoje, a cada 5 refeições feitas em todo o mundo, uma foi produzida no Brasil. Essa eficiência caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente, visto que o país tem a matriz energética mais limpa do planeta e a maior reserva de matas nativas. Como explica nigeriana, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, que diz: o Brasil é importantíssimo para o mercado global de alimentos. Sei que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Precisamos pensar nos desafios futuros, garantindo que o Brasil faz parte da solução. Entre janeiro e junho de 2022, o agronegócio brasileiro investiu mais em máquinas e equipamentos que em igual período do ano anterior. A expansão foi grande, 9,3%, conforme informações da indústria. É importante destacar que esta já é uma expansão em cima de fortes altas nos últimos anos, o que é muito positivo, disse Pedro Estevão, conselheiro da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ. De acordo com o executivo, a demanda deve se manter grande até pelo menos outubro. Porém, Estevão falou que é preciso ter cautela com as expectativas para o período deste mês de setembro ao primeiro semestre do próximo ano. Informações dão conta que a tendência de longo prazo é de queda dos juros, fazendo com que os produtores, do agronegócio, pensem em esperar para fazer a compra de máquinas e equipamentos. Para a safrinha de milho do ano que vem, a partir de fevereiro, teremos que ver quais serão as condições de mercado, destacou. Por enquanto, nossa previsão é de um bom fechamento para este ano. O mercado externo tende à demanda do agronegócio de máquinas ao longo da próxima década. Citando dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e do governo dos Estados Unidos, o executivo afirma que o Brasil deve aumentar as exportações de grãos, carnes e lácteos de 30% a 40% nos próximos 10 anos. Estamos nessa trajetória de aumento de área para fazer frente ao aumento populacional e ao maior consumo na Ásia, disse. Ainda não se consegue mensurar o quanto desse aumento é de mercado natural e o quanto é por causa da guerra na Ucrânia. Um dos coordenadores do agro nacional trazendo essa boa perspectiva importante, não é? Só vale salientar ainda as perspectivas dessa safra 2022-2023, que deve passar do número aí de 300 milhões de toneladas de grãos. É uma pujança sensacional o Brasil na área da agricultura, o agronegócio. Levantamento feito pelo Instituto Futura Inteligência, contratado pelo Banco Modal, mostra o presidente Jair Bolsonaro na liderança da disputa presidencial. Segundo o levantamento nacional realizado entre os dias 24 e 25 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro teria 40,1% das intenções de voto contra 36,9% de Lula do PT no primeiro turno. Ainda segundo a pesquisa, o ex-ministro Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro com 10,1% e a senadora Simone Tebet com 2,2%. Os demais candidatos têm menos de 0,5% dos votos, de acordo com o Instituto. A sondagem foi realizada com 2.000 pessoas em todas as regiões do país por meio da técnica entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto ao TSE pelo número BR 07568/2022 e aponta a tendência de crescimento do presidente Jair Bolsonaro neste momento da corrida eleitoral. A entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a Luiz Ernesto Lacombe e Érica Reis, apresentadores do Rede TV News,
fez o noticioso bater o recorde de audiência de 2022. Com duração de 30 minutos, a sabatina manteve média de 2,3 pontos e registrou pico de 2,5 pontos na pesquisa Minuto a Minuto de São Paulo. É praticamente o dobro da audiência normalmente registrada pela Rede TV. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos, em especial os projetos já realizados durante a gestão de governo, além das projeções para o futuro ao ser reeleito. A segunda pergunta do debate, feita pelo jornalista Luiz Ernesto Lacombe, foi voltada para o crescimento do PIB em 1,2% e questionou o que explicaria a crescente. Para o presidente, a questão dos combustíveis ajuda na geração de empregos no Brasil. Não é fácil enfrentar o lobby desse pessoal cartelizado. Nós, ao trabalharmos no parlamento, onde temos um bom relacionamento com a maioria dos parlamentares para reduzir, por exemplo, o teto do ICMS, como a Petrobras vem reduzindo semana a semana o preço dos combustíveis, ajuda na ponta da linha da criação de emprego no Brasil. O candidato ainda tratou sobre a manutenção do Auxílio Brasil, Auxílio Gás, o vale para os caminhoneiros e aos taxistas. Em 2020, apareceu o auxílio emergencial com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, e que eu fui contrário. E o Supremo disse que isso competia também aos governadores e prefeitos e eles poderiam tomar as medidas mais rígidas do que eu. Basicamente, a minha função foi entregar dinheiro para estados e municípios. Eu fui contra isso. E quando se obrigou o povo a ficar em casa, levantamos em primeiro momento pelo menos aproximadamente 38 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Ele cita então o auxílio e nós criamos imediatamente o auxílio de R$600 que começou em 2020. E a última proposta foi a minha, que começou, em R$200 e a última proposta foi a minha. Ajudamos essas pessoas a sobreviverem, explicou. Ao ser reeleito, Bolsonaro se comprometeu em manter o Auxílio Brasil no valor de R$600. Converso diariamente com a equipe econômica. O Paulo Guedes me disse que está garantindo os R$600 a partir do ano que vem, porque nós vamos taxar o lucro e dividendo para quem ganha acima de R$400 mil por mês e as pessoas não pagam qualquer imposto em cima disso. Então esse espaço fiscal, dessa taxação, que tenho certeza que o Congresso vai colaborar conosco, pode se tornar definitivo os R$600. Mais ainda, pode fazer uma correção na tabela do imposto de renda, garantiu Bolsonaro. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil, hein? Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Não perca ainda, de segunda a sábado, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção, uma ótima semana e que Deus abençoe a você e a sua família.